Muito bem, Brasil, já estamos de volta com você desta vez para nós praticarmos o nosso momento de fé, que é um momento muito maravilhoso e muito especial que acontece na nossa programação. Eu estou aqui com meu coração cheio da presença de Deus, porque eu quero compartilhar um texto da Bíblia com você, que está escrito no livro de Marcos, no capítulo de número 16, e o versículo 15, que diz assim as Escrituras: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estas foram as palavras do Senhor Jesus nessa passagem, nesse texto. E com isso eu quero falar sobre a missão principal da igreja. A missão da igreja é a obra de evangelização. E o fundamento do Evangelho é o anúncio de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. A igreja, ela é chamada para poder fazer o trabalho do Senhor no sentido mundial. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Diante de tantas missões mortíferas e imposições suicidas, a igreja é a única que oferece gratuitamente a mensagem de vida e vida abundante. Sua missão mundial tem como fundamento a cultura abissal da vida plena, da vida transformada, da vida cheia do poder de Deus. A igreja é detentora da mais poderosa palavra de salvação. Proclama a verdade libertadora, a justiça, a verdade e a gloriosa paz. Os grandes projetos do sistema são lindos, são coloridos, até doces, atraentes e propagados. No entanto, o veneno é consumido alegremente. Com isso, a nossa missão com a igreja é denunciar esse sistema mortal e anunciar o projeto do reino de Deus. O sistema é detentor da cultura de morte. Infelizmente, principalmente agora, nesses últimos tempos, com relação à questão da pandemia, que você vê aí um monte de pessoas tentando defendê-la, a morte dos seres humanos de qualquer forma, de qualquer maneira. A sua missão é ganhar o máximo que puder com as desgraças e as misérias do mundo inteiro. Ficamos chocados com esse tipo de pensamento vindo principalmente de lideranças do mundo. Pelo amor de Deus, isso também é para se cumprir as Escrituras, a poderosa palavra de Deus. A máquina do sistema é dominar, escravizar, condicionar e lucrar. Faz da pessoa simplesmente escravos. Que Deus tenha misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus possa dar entendimento e vida para que nós possamos ser verdadeiros missionários e verdadeiros evangelistas, porque a missão principal da igreja, em primeiro lugar, é a pregação do Evangelho. Isto é a grande comissão do Senhor Jesus, que Ele ordena, que Ele convida a sua grande comissão para poder fazer a sua obra nos últimos tempos. A grande comissão tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nessa passagem que nós lemos, o Senhor disse: ide e pregue em todas as etnias do mundo, em todas as nações do mundo. Logo também lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 em diante, o texto vai dizer que nós temos a obrigação e o dever de fazer discípulos de todos os povos. A igreja tem a missão de ensinar, de levar a doutrina, o ensinamento, de fazer discípulos entre as nações. A igreja também tem a missão de pregar o arrependimento. Lucas 24, versículo 47, ele fala disto, que nós temos que levar a mensagem do arrependimento para todos os povos. Ir em nome do Senhor Jesus. Em João, no capítulo 20, versículo 21, a Bíblia diz que esta missão, para poder ser cumprida, nós precisamos ir em nome do Senhor Jesus. Tudo que você vai fazer em nome do Senhor Jesus
Deus irá abençoar e vai dar certo. Seremos cheios do Espírito Santo para testemunhar de Jesus Cristo. Esta é a missão da igreja. Ser cheia do Espírito Santo para testemunhar, para falar, para pregar, para fazer discípulos e para realizar os grandes propósitos de Deus. Nós estamos falando sobre a missão principal da igreja. Em primeiro lugar, a pregação do Evangelho, a grande comissão. Em segundo lugar, a igreja tem a missão principal de criar meios de adoração. A igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar verdadeiramente de adoração, lugar em que todas as criaturas devem render louvor e gratidão ao Criador, ao verdadeiro Deus que fez todas as coisas, onde a alma abatida encontra refúgio e vigor, aonde encontra tempos de refrigérios pela presença de Deus, pela presença do Todo-Poderoso, onde o culpado encontra o perdão e a absolvição de suas culpas. Com isso eu quero dizer que a igreja não é um tribunal. A igreja não foi feita por Deus para julgar as pessoas. Lá na igreja é o lugar onde o culpado encontra o perdão e a absolvição de suas culpas, de seus erros, de seus pecados. Deve ser o lugar aonde Deus está. Como ela vai criar meios de adoração, a igreja deve ser o lugar aonde Deus está presente na vida de seu povo. E isso vai ser visto. Nós estamos falando sobre a missão principal da igreja. Em primeiro lugar, pregação do Evangelho. Isso fala da grande comissão. Em segundo lugar, criar meios de adoração. E em terceiro lugar, a igreja local tem a sua missão. No sentido geral, a igreja local tem a mesma missão que a igreja universal, pois tanto uma como a outra são a mesma, com a diferença de tamanho. Uma é local e a outra é universal. No entanto, existem certas particularidades na missão da igreja local que devem ser apreciadas. A igreja deve ensinar, adorar, testificar, exercer beneficência e estabelecer comunhão. Deve usar o direito de admitir ou disciplinar os seus membros conforme a Bíblia ensina em Atos no capítulo de número 2, versículo 42 a 46. Nós estamos falando sobre a missão principal da igreja. Em primeiro lugar, a pregação do Evangelho, a grande comissão. Em segundo, criar meios de adoração. Em terceiro, a igreja local tem a sua missão. E em quarto lugar, a missão da igreja universal. Enquanto a igreja local, em suas atividades, possa variar conforme as condições locais, a igreja universal tem atividades e deveres universais inadiáveis e imperecíveis enquanto estiver na terra, tais como serviço. A igreja precisa trabalhar, a igreja tem que se movimentar, a igreja ela tem que cumprir o ID de Cristo, a igreja precisa romper as barreiras geográficas, serviço, trabalho. Isso que a igreja precisa fazer. A igreja ela precisa se deslocar e realizar o propósito de Deus. Jesus ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em segundo lugar, manifestação. Nós estamos vendo a missão da Igreja Universal. Em primeiro, serviço. Em segundo, manifestação. A manifestação da glória e do poder do reino de Cristo, que precisa ser ensinado. O que nós vamos ensinar para as pessoas é o projeto do reino, é o projeto do Senhor Jesus, que ele manifesta a sua glória. Mas para ele poder manifestar a sua glória, nós precisamos apresentar o reino de Cristo, o reino de Deus, o poder de Deus. E com isso a manifestação do Espírito Santo será presente na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos. Nós estamos vendo sobre, em quarto lugar, a missão da Igreja Universal. A primeiro, serviço. Segundo, manifestação. E em terceiro,
comunhão. Se nós mantermos a nossa comunhão uns para com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os erros, de todos os nossos pecados. E seremos abençoados, e seremos cheios da sua graça maravilhosa. A comunhão com Deus, ela vai fazer a diferença. O Espírito Santo quer trabalhar na comunhão. Ele quer nos encher da comunhão. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Então esteja preparado para buscar a presença dEle, orar, ler a Bíblia, ler as Escrituras, santificar seu coração das más companhias, das más conversações e de coisas pecaminosas deste mundo. A visão da Igreja Universal: serviço; segundo, manifestação; terceiro, comunhão; e em quarto, ganhar as almas para Jesus. Essa é a nossa missão, é levar o Evangelho a todas as criaturas, é fazer com que as pessoas entendam que o Evangelho é o único que pode libertar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso crer no Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a missão da Igreja Universal nesse quarto ponto. Primeiro, serviço; segundo, manifestação; terceiro, comunhão; quarto, ganhar as almas para Jesus; em quinto e último lugar, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão que o Senhor Jesus nos deu, e Ele quer fazer um grande milagre no nosso coração, no nosso viver. A nossa missão com a igreja é denunciar esse sistema mortal e anunciar o projeto do reino de Deus. O sistema é detentor da cultura de morte. Sua missão é ganhar o máximo que puder com as desgraças e as misérias no mundo inteiro. No entanto, a igreja, ela vem trazendo uma mensagem de salvação à vida dos homens e à vida das mulheres. Vamos pregar a verdade, vamos praticar a missão da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus possa usar de misericórdia com as nossas vidas nos últimos tempos e nas últimas horas. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a bênção de Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta hora. Eu sei que nós não somos nada, que somos pequenos e falhos, mas servimos um Deus grande, que é cheio de compaixão, de misericórdia. Um Deus que perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas. Eu não dou conta, Senhor, de mim mesmo, de viver a vida cristã, a vida espiritual. Eu dependo completamente do Senhor. Eu preciso de Ti. Me perdoa. Perdoa, Senhor, também o meu ouvinte que está nos ouvindo agora. Meu Deus, escreve o seu nome no livro da vida e faz dele, Senhor, um discípulo abençoado. Nos dá, Senhor, condições no Teu reino e na Tua graça, para que nós possamos continuar firmes e abençoados na Tua casa e na Tua presença. Deus de poder, eu Te louvo, eu Te amo, eu Te adoro, com todas as forças da minha vida e do meu coração. Se conosco, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.